Olá, está começando agora o Empreender. Comigo, Marcelo Jafé, aqui pela Rede Sim, o seu canal local. Hoje, o nosso programa, nós teremos a grata satisfação de trazer uma pessoa que trata muito bem a educação de Linhares. É um tema que eu gosto muito e hoje nós vamos conversar com Luciana Durão. Tudo bem, Luciana? Tudo jóia. Né? Hoje nós vamos ter um pouquinho da história de Linhares contada por uma educadora. E é uma dádiva porque em vários programas a gente toca no assunto de educação e eu acho que esse é o caminho, né? E vou deixar você falar um pouquinho porque nós vamos falar de uma escola tradicional de Linhares, né? Para você que nos assiste, nós vamos falar de uma escola tradicional de Linhares, que é a Fazendinha Feliz, que mudou de nome. Vocês vão saber tudo isso, por que mudou de nome e qual é o fundamento, por que essa escola é tão querida aqui em Linhares. Para isso nós vamos falar como tudo começou. Conta pra gente. Começou com um sonho de uma adolescente. Com 16 anos eu trabalhava com crianças especiais, eu era voluntária na Pestalozzi. Depois eu comecei a trabalhar numa escola de música, e aí só com criança. E do nada apareceu essa ideia de abrir uma escola infantil. Nós abrimos de 4 meses, crianças com 4 meses, até os 6 anos de idade, que na época era educação infantil, era até 6 anos de idade. Fala para mim, você falou 4 meses, nós estamos, para eu diferenciar e para quem nos assiste também diferenciar, 4 meses era quase que uma creche. Antigamente, né? 26 anos então, atrás. Vamos explicar, porque né, hoje a pessoa fala assim, eu vou botar a criança na escola? Não. Ela tinha a função escola ou ela tinha um início creche? Como é que era isso? Sempre existiu um programa para as crianças lá na escola, independente da idade. Então, 4 meses tinha uma proposta pedagógica adequada para crianças de 4 meses. Nós tínhamos uma enfermeira. Ela trabalhava dentro da sala com as professoras, porque uma criança de 4 meses depende de outros cuidados. E dentro de cada idade, espera-se um desenvolvimento e você pode trabalhar em cima disso. Então, mesmo da criança de 4 meses, tinham atividades para serem feitas de uma maneira natural, mas que estimulasse o desenvolvimento da criança. Mas para um pouquinho, Luciana, vamos falar um pouquinho de você, né? Essa menina com 16 anos, que tinha um sonho, como é que foi isso daí? Né? Começou aonde? Né? A Fazendinha está num local que eu fiquei sabendo que é a sua casa antiga, né? Então ela está ali enraizada. Como é que nasceu essa árvore? Né? Quando eu tinha uns 16 anos e comecei com crianças, eu fiquei só em crianças. Quando eu cheguei aos meus 22 anos, apareceu esse sonho. Meus pais pediram a casa de volta, a gente não morava mais lá, a casa estava alugada. E daí a gente começou a construção da escola Fazendinha Feliz, que no caso era uma casa construída pelos meus avós. Meu avô viveu sempre em fazendas, então apareceu Fazendinha Feliz, criança, só pequenininhos. Nós reformamos a casa, transformando ela em escola. Foi uma época muito gostosa porque meu pai chegava cansado da fazenda, que a vida dele também sempre foi fazenda, a gente enchia carrinho de areia, ele carregava, minha mãe ajudou fazendo lençóis, pinturas. Então a família construiu a fazendinha e sempre com esse cuidado de ser uma casa, uma casa que sempre teve muito amor. Então começou ali mesmo e todo ano, conforme as turmas iam aumentando, nós fomos construindo outros espaços. Né? E foi crescendo. Sim. Sempre naquela casa. Sempre naquela casa. E o espaço foi se transformando ao longo dos anos. Fazendinha veio do nome do avô? Sim. Em homenagem ao meu avô que construiu aquela casa para minha avó. E aí você foi se lançando na questão da educação infantil. Da educação infantil. Você falou de creche. Antigamente era assim, 0 a 3 anos creche e depois de 3 anos a 6 educação infantil, que se falava pré-escola. A gente nunca trabalhou com pré-escola, porque a escola já acontecia com os 3 anos. Então não tinha pré antes da escola. A gente já encarou a educação desde os pequenos. Essa visão não é nova, muita gente acha que é nova, mas não é nova no Brasil. E a escola tradicional chamava pré-escola. Nossa escola já era escola, era educação infantil. Hoje, como é que é? Educação infantil começa dos bebês e vai até os 5 anos.
que é no sexto ano, no antigo... no Jardim 3, no CA, que já é o primeiro ano. Já é o primeiro ano agora. Né? E antes tinha realmente essa divisão de creche e pré-escola. Hoje não, educação infantil e ensino fundamental. A Fazendinha, né? Daqui a pouco a gente fala do Nest. Né? Nest. Mas a Fazendinha, falando Fazendinha, porque todo mundo conhece Fazendinha, ela já começou com um olhar diferente na educação. Sim, quando eu resolvi abrir escola, eu não queria repetir modelos. Né? Eu queria algo diferente no sentido de estimular a criança o tempo todo a ser o melhor que ela possa ser. E não ficar só repetindo letras, repetindo sílabas, só aprender a ler e escrever de uma maneira que todos nós aprendemos e estamos bem, mas sem explorar o nosso potencial no total. Eu comecei a viajar, fui para Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Vitória, São Paulo, Rio, conhecer escolas bem-sucedidas, escolas mais abertas, não focadas só no ensino de conteúdo. E quando nós abrimos realmente já com um olhar diferente do que já existia na cidade. Tá, e que olhar foi esse? O olhar que quando a criança sai de casa, ela é um ser único. Ela não é mais um número dentro da sala. E ela traz uma história com ela. Eu não posso estar dentro de uma escola e tratar a sala toda como aprendizes ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, da mesma coisa. Então a sala é uma mistura de identidades, onde uma criança tem um ritmo, a outra tem outro. Desde o começo, a gente nunca propôs modelos de educação que a criança repetisse conhecimentos. Então, desde o começo, foi em cima de estímulo pensante. Ela tem que pensar o tempo todo para que ela construa, junto com a interferência do professor, o conhecimento proposto naquele momento. Então, quando eu falo diferente, é no sentido de respeitar a história de cada um, explorar o máximo potencial seu, não só o seu potencial, eu sou melhor em leitura. E matemática, eu não posso deixar você parado, eu tenho que trabalhar com você para que você também se exponha, se arrisque e aprenda novos conhecimentos. O educar, né? Eu vou te fazer uma pergunta que ela vai aguçar um pouquinho a quem nos ouve, porque eu ia deixar ela até para o final, mas você falou uma coisa muito bonita e nós estamos na era da inclusão, não é? E muitas vezes as escolas estão confundindo um pouco o que é inclusão, né? E eu tenho certeza que na sua isso não é confundido, porque pela história que você já começou a falar de como ela veio e tratando todos com essa igualdade, mostra que é diferente. E eu sinto isso porque estudando um pouco mais, e eu tenho estudado na área de psicologia, as escolas têm errado muito no fazer inclusão. Na verdade, quando elas propõem a inclusão, elas acabam segregando aquela criança. Ou através de monitoria, que as leis têm, tudo. Você acha que essa sementinha fez o diferencial porque ela já veio na constituição da escola? Sabe o que eu percebo? Antes de todo mundo falar sobre inclusão, lá em 1993, nós tínhamos uma criança com síndrome de Down. Eu acho que aqui em Linhares nenhuma escola ainda tinha, não que eu conheça. Sim. Né? E naquela época a gente já enfrentou alguns preconceitos, inclusive de alguns pais que não entendiam muito bem a situação. Então, quando eu falo igualdade, eu não acredito em rótulos. Eu não aceito lá na escola que uma criança seja chamada de menos isso ou mais aquilo. A gente não valoriza a diferença, a gente respeita. Sim. Né? Então vem a troca. Monitor, há momentos que a criança com monitor não é benéfico. Eu tenho que trabalhar essa criança para que ela seja o mais independente possível. E há momentos que eu tenho que ter um monitor. Então a gente tem que tomar muito cuidado para incluir, sem excluir os outros alunos. Sim, você está tocando justamente no ponto, por isso que foi a pergunta. Incluir sem excluir esse aluno, então cada aluno é um. Dependendo desse aluno, a gente toma alguma situação dentro da sala, de ter uma pessoa a mais, de momentos essa pessoa sair com esse aluno ou não.
Cada criança demonstra uma necessidade. Nós temos, por exemplo, crianças que não são crianças ditas especiais, só que elas precisam de uma atenção. E aí vem o trabalho individualizado, que a escola sempre teve lá desde 1993. Cada ano nós estamos amadurecendo, mudando. Então, às vezes, eu preciso de uma atenção especial em matemática. Você precisa em português. Não necessariamente nós somos crianças que precisam de um atendimento separado da sala. Mas quando eu proponho atividade, exemplo, aí você me pergunta que de repente ajuda, né, as outras pessoas. Se eu proponho uma atividade de escrita, eu tenho dentro da sala crianças que já estão na fase silábica, outras na silábica alfabética, outras estão começando, e tem aquela criança também que demanda de uma atenção especial, né? Se eu chego lá e coloco uma atividade igual para todo mundo, eu estou excluindo, você está excluindo aqueles que poderiam estar dando mais. Sim. E estou deixando de dar oportunidade para aquele que ainda não está naquele nivelamento ali. Então, você faz a mesma atividade. Eu tenho uma atividade de palavras cruzadas. Eu tenho uma atividade para todo mundo. Ok. Só que você vai ter um banco de palavras, porque você vai conseguir ler se esse banco de palavras estiver lá. Eu que já sei, já estou numa fase mais avançada, eu não tenho banco de palavras. A outra criança que precisa ter as letras exatas para encaixar lá, isso talvez seja complicado para um leigo entender, mas para a gente dá trabalho. Sim, tá? muito. Você tem que planejar para 20 crianças, porque não é para uma sala. É fácil fazer coletivo, né? Isso. Só que aí você inclui. Então, para mim, inclusão não é só a criança que tem alguma síndrome, algum distúrbio. Para mim, inclusão é o tempo todo. Eu respeitando você nas suas características, respeitando o outro nas características do outro. A gente tem que ter muito cuidado com essa palavra inclusão. Né? Eu sinto ela e eu vejo que a educação precisa melhorar muito, mas não a educação, eu falei errado aqui. O processo e as leis. Porque o que acontece nas escolas comuns é que a mãe vai em busca de um laudo só para ter direito a um monitor, e porque eu tenho direito a um monitor. E as escolas pegam os estagiários que estão começando, os estagiários que não têm nenhuma pessoas prática, que nem estão formadas ainda, que não sabem o que é nem o que se quer uma criança normal, que se dita normal, porque nós não podemos especificar aqui, né? E vai cuidar de uma especial. Então, quer dizer, assim, é só ter por ter. É só... Eu nunca acreditei em cumprir legislação por cumprir. Uma coisa que eu sempre falo lá, o que a gente fala, a gente faz. Eu não consigo falar uma coisa que a escola não vai cumprir. Então, se você falar, Luciana, isso, não, a escola errou, vamos rever, desculpa, não ficar encobrindo coisas. Então, quando você fala assim, botar um monitor, é muito fácil, é barato pôr um monitor. Não é caro. Você coloca, atende a mãe, né? O problema é que você não fica satisfeito. Sim. Então, quando a gente não está realizado, eu não consigo aprovar esse tipo de atitude na escola, entendeu? Sim. E aí eu vou te perguntar uma coisa, que hoje os pais, eu vejo muitos pais terceirizando as crianças. E aí nós temos um pouquinho de diferença do que é realmente a educação que se deve dar na escola, da educação que se deve dar em casa. Mas segura um pouquinho, então não saia daí, a gente volta no próximo bloco. Estamos de volta com o Empreender. Hoje com Luciana Durão, falando sobre educação e trazendo as novidades da Escola Fazendinha Feliz para nós. Luciana, como a gente estava conversando um pouco antes do intervalo, eu te fiz a pergunta que ela é uma necessidade que os pais estão achando ou estão confundindo, que seria a terceirização da educação. Né? Muitos pais hoje acham que a escola é responsável por educar o filho em todos os aspectos. E, na minha opinião, já, né, não colocando você em xeque, né, como você falou, eu acho que isso está errado, porque a educação moral, a educação do crescimento, ela é dos pais, os pais não têm como terceirizar,
Mas infelizmente ele terceiriza para a escola, para babá, para o inglês, para o balé, para a natação, e isso tudo tem acontecido. Como é que você vê isso? E o que a escola, né, tem feito para diminuir essa mistura, vamos assim dizer, traçar uma linha que delimita isso é função da escola, isso é função de pai e mãe? Nem sempre é possível essa linha. Eu percebo que todos nós, como família, estamos num mundo diferente do que foi nossos pais, nossos avós. Os pais estão mais corridos, fica com babá, fica com a avó, fica com o tio. Então, o que a escola faz? Como a criança é uma só, ela não é uma criança em casa e outra criança na escola. Na nossa escola, a gente não consegue trabalhar, não consegue entregar um produto de excelência se eu não envolver os pais no processo. Então, para isso eu tenho 3 psicólogas que dão assessoria à escola, uma psicóloga fica como funcionária. Você precisando, você marca um atendimento individual, ou se a gente precisar, a gente pede para você e sua esposa irem lá para a gente conversar um pouquinho. Nós marcamos reuniões de pais de grupos de estudo, seja para leitura, para escrita, para a questão da saúde, na alimentação. Nós recebemos crianças que levam biscoitos recheados para a escola. A gente não acredita que é o alimento ideal para uma criança em fase de crescimento, né? Hoje tem muitas doenças relacionadas a isso. Então, até uma criança que não está bem disposta a nível físico, ou por um alimento, ou por dificuldade de sono, ela não rende na escola. Então, não tem como deixar de abraçar algumas causas que poderiam ser dos pais. Só dos pais. Eu acho que a escola hoje não pode se restringir a pensar só na parte de aprendizagem de conteúdo, aprendizagem de currículo escolar. A escola hoje é um espaço mais complexo. Não assumindo o papel do pai, mas assumindo uma orientação para esse pai. Podemos uma deixar troca. Isso para quem nos assiste, não é? Você de casa que está nos assistindo, um apelo, eu vou deixar isso como um apelo, não é? Procure as escolas dos seus filhos, seja onde ele estiver matriculado, não é? Procure participar das reuniões de pais, ficar mais próximo, conhecer a rotina da escola onde está seu filho. Eu acho que isso faz uma integração e isso mostra uma evolução e uma grandeza muito afinada na educação do seu filho. Você acha que isso é um apelo que a gente pode deixar para casa? Sim, quando a criança sente que o pai confia na escola e acredita no que está sendo feito e apoia, a criança rende muito mais. E ela não se sente insegura, porque se meu pai fala uma coisa, a escola fala outra, né? Tem mães que falam bem assim, o que a professora fala é lei. Mas porque você acaba trabalhando esses conceitos na escola: respeito, dignidade, honestidade. E a forma de ensinar também é diferente. Totalmente. O pai tem que entender que muitas vezes em casa ele quer ensinar de uma maneira e essa maneira que ele aprendeu não é a maneira que está ensinando na escola e muitas vezes o pai vai de encontro, né, contra as regras da escola. A gente sabe que o que a tia fala na escola é lei porque a criança, quando está na idade de 7, 8 anos, ela é uma criança que tem que cumprir regras. Isso é nato dela, né? Ela passa por essa fase. Mas isso acontece também, né? Nós aprendemos, nós aprendemos decorando, sem pensar muito sobre. Hoje a gente trabalha com estímulo pensante, o tempo todo a criança tem que pensar. A professora não vai dar nada pronto para ele. Então, quando o pai tenta fazer uma atividade em casa do jeito que ele fazia, ele acaba contribuindo para uma dúvida na cabeça da criança que não é necessário. Então, a gente faz os grupos de estudos de pais para que eles possam agir como a gente age, né? Seja pondo para pensar, seja dando os estímulos corretos, mas não dando a resposta pronta, só decorada, porque é muito diferente você desenhar letras, sim, você reconhecer desenhos e você ter um repertório enorme de palavras, de textos, de histórias, para colocar isso em prática. Então, quando a gente chama na escola, é justamente para isso, para a criança ter a mesma orientação em casa e na escola, nunca batendo de encontro com os valores da família. Tá? A escola nunca interfere no que a família acredita. A gente só pede para deixar a parte de educação, parte pedagógica para a gente, já que você colocou na escola, você confia.
né? E qualquer dúvida, questionar nesses atendimentos individuais. E participar dos grupos de estudo, né? Porque hoje as famílias participam pouco. Pouco. É muito importante Pouco. a família ir à escola, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante. E a escola mudou de nome, Sim. né? Então, que novidade é essa? Conta pra gente. O nome é muito sugestivo, que eu sei, mas Sim. eu vou deixar você falar isso. Nós fizemos um estudo, entrevistas com antigos pais, atuais pais que foram alunos da escola, né? Eu já sou vovó da escola, muitas vovós, né? Muitos netos, desculpa. E aí viu que a principal característica da escola, além do pedagógico, é o acolhimento, o tratamento individual, o respeito a cada um, a família. Você entra lá, não é mais uma criança que está entrando, é o Paulo, é o Roberto, é a Alice, Sim. com a sua história. Então, criou-se o nome Nest, que significa ninho, em inglês. Foi fantástico, né? isso daí. E ao mesmo tempo, realmente, núcleo eu achei assim, eu educacional. gosto muito de marketing, desculpa. Foi assim, fantástico. Mas foi um estudo assim, árduo para chegar num nome que fosse a nossa história. Antes foi uma história familiar, e agora? A história da escola depois de 26 anos, né? Então nós fizemos NEST, que é Núcleo Educacional Sociotransformador. Nós não acreditamos na educação só do ler e escrever, só do básico, dessa abordagem que limita. Ficou lindo isso. Né? Nós preferimos uma abordagem para a vida, uma escola da vida, não uma escola só para repetir. A escola Nest, ela agora não é só das criancinhas, ela também ampliou o número de anos, né? Porque agora é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, quais são essas mudanças? O que agregou, né, nessa mudança? Na verdade, o ensino fundamental ele já acontece desde 1995. Em 1995, nós abrimos a primeira turma de primeira série, na época, depois a segunda série, terceira série, quarta série. Quando chegou agora na Escola Nest, isso continua, só mudou os nomes que mudaram. Né? Porque até o quinto ano. Então, hoje nós atendemos crianças de 10 meses ao quinto ano, 10, 11 anos. O que tem de diferente, além desse trabalho individualizado? Nós ficamos com as crianças 1 hora mais por dia, de segundo ano ao quinto ano. Nós precisamos estender a carga horária, então as crianças de manhã estudam de 7 a meio-dia e 20 e de 1 à tarde, né, de 1 até às 18h20. Olha, eu tenho que te interromper porque eu acho isso fantástico. Em uma escola que eu participei como conselheiro, eu chegava no conselho da escola e falava, gente, precisa mudar, diferenciar o horário. Não, porque como é que nós vamos ficar com a criança responsável no pátio? Não, mas vocês têm que arranjar uma forma, porque senão o pai fica assim, naquele corre-corre, e eu não fui entendido. A escola só entendia, né, assim, não, mas aí é mais 1 hora que nós vamos ter. O custo aumenta bastante. Sei, mas imagine, não tem que ter aquele corre-corre. Tem pais que estão saindo do emprego às 11h30, você não pode ficar, não tem aqueles 5 minutinhos. Quer dizer, isso dá uma folga e uma qualidade de vida para os pais e para a criança enorme. E a nível da escola trabalhar, Marcelo, por exemplo, hoje nós temos 3 horas de inglês. Nós temos o programa bilíngue na escola. Nós temos Escola da Inteligência, que nós já trabalhávamos desde 93, nós só sistematizamos isso com a Escola da Inteligência. Nós temos aula de iniciação à programação. Não tem como, eu não posso tirar isso do núcleo comum de conteúdos. Se eu fizer isso, um professor meu me pega. Eles brigam por cada minuto com as crianças. Então, hoje as crianças ficam, grupo 5 anos e primeiro ano ficam 3 dias, 1 hora a mais. Isso já está com uma tendência a aumentar. E do ensino fundamental, do segundo ao quinto ano, ficam 1 hora a mais. E pensando já nos pais, nesse ponto, os pais contratam serviços extras. Né? Eu tenho dentro da escola uma escola de línguas. Se você quiser, você paga a escola e fica dentro da minha escola, para lanchar e continua. E as crianças adoram. Nós temos aula de ginástica rítmica, nós temos oficinas de jogos, nós temos atividades sensoriais. Crianças de 1 aninho, 2 aninhos também ficam até 6h20.
Só que é um trabalho extra que o pai contrata se quiser. Se quiser. Esses pais que têm esse problema de correr, de trabalho, não tem com quem deixar. Uma tendência é a escola em tempo integral. Então, quer dizer, praticamente... Quando eu abri, eu tinha integral. Eu tinha nutricionista, eu tinha lanche, almoço, lanche, janta. Agora a gente não tem. Porém, está aparecendo gente procurando. E aí, eventualmente, nós já temos espaço. Né? Porque... Sim. Mas o horário estendido já colou. O horário estendido já colou. E nós temos muitas crianças, tem criança que sai 7h30 da escola. E feliz da vida. Eles pedem para não ir embora. Sim, porque é essa mudança que precisa ter na educação, né? Não da sua escola, mas das de outras, todo mundo. Né? De todo mundo, para que a escola seja um local agradável. Nós estamos com os consultórios lotados de, essa criança é hiperativa. Não é que ela é hiperativa, é que a escola é pacata demais para o nível social que a gente vive. E hoje as crianças não podem mais brincar na rua. Nós podíamos, né? Não tinha perigo, agora não pode mais. Eu acho que está se olhando muito para o tecnológico, as crianças estão ficando muito em iPads, muito ali brincando e deixando de brincar. Então, quando você propõe oficina de jogos, ginástica rítmica, para o ano que vem tem outras coisas para aparecer aí. As pode crianças falar para nós, ainda não. A matrícula só abre em setembro, então só em setembro. Mas eu vejo assim, que as famílias gostam, o que é mais importante, as crianças sentem prazer. Sim. Elas não ficam num local obrigado. É muito lúdico, é muita brincadeira. Não confundido brincadeira com falta de conteúdo. Não, com certeza. Né? Porque tem gente que confunde. Tem tudo. Mas, Luciana, infelizmente o nosso tempo, né, ele está acabando. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste, né, da importância da educação, desse cuidado, tudo. O que você tem para falar para nós? Eu penso que as famílias têm que valorizar mais a questão da saúde e da educação, priorizar mais isso, no sentido de que já foi comprovado, a neurociência explica, nos primeiros anos de vida, é onde você consegue desenvolver ao máximo todas as habilidades da criança. E elas podem ser crianças extraordinárias já desde pequenininhas. E muitas ficam sendo limitadas com abordagens que não proporcionam esse desenvolvimento. Então eu acho assim, quem pode... deveria investir numa educação de qualidade, sim, e as escolas precisam se inovar. Eu nunca estou satisfeita de como a escola está, a gente está sempre atrás de mais coisa. O mundo mudou muito, a gente não pode ficar com abordagens lá de quando nós estudamos. Sim. As crianças são outras, as necessidades são outras, o que espera-se de um profissional no futuro, né? Não é só conteúdo. O mercado está mais seletivo, né? Então tudo. Mas... infelizmente o nosso tempo não é esse. Você de casa que nos assiste, né, passa rápido quando a gente tem um bate-papo gostoso. E é isso aí, né? Espero ver todos vocês que nos assistam aqui pela TV Sim, né, o nosso canal local, e até o nosso próximo programa.